Saúde todos aqueles que estão unidos a nós a partir de agora. Começamos aqui uma nova temporada deste programa, A Luz da Fé. Vamos ver durante 4 episódios os 4 dogmas marianos. Portanto, a Imaculada Conceição, a Maternidade Divina, a Virgindade Perpétua e a Assunção Corporal de Maria ao céu. Saúde a todos, como digo, e vamos começar saudando a Virgem Maria com a mesma saudação que o anjo fez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Portanto, como disse, começamos hoje este nosso percurso pelos dogmas marianos e hoje vamos ver o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria. Como texto base, quero propor-vos um pequeno parágrafo da bula do Papa Pio IX, de 8 de dezembro de 1854, que proclamou solenemente o dogma da Imaculada Conceição. Esta bula, a bula Ineffabilis Deus, é um texto muito complexo, muito longo, portanto, eu vou refletir convosco apenas aquele parágrafo central, ou seja, onde o Papa proclama, sustenta com a sua autoridade infalível o dogma da Imaculada Conceição. E vamos observar bem o vocabulário que é usado e aquilo que nós podemos aprender com ele. Então, diz a bula do Papa Pio IX: declaramos, afirmamos e definimos a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Omnipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do género humano, foi preservada imune de toda a mancha do pecado original, foi revelada por Deus e por isto deve ser querida, firme e inviolavelmente por todos os fiéis. Ora, estamos diante de uma fórmula solene em que o Papa proclama com o seu magistério infalível, no seu serviço à fé do povo de Deus, que a doutrina que sustenta que a Virgem Santa Maria, no primeiro instante da sua conceição, foi preservada de toda a mancha do pecado original, é dogma de fé. É revelada, é doutrina revelada por Deus. Ora, portanto, se é doutrina revelada, então nós temos que acreditar, porque é assim que o Papa proclamou, que ela está presente na Sagrada Escritura. Por isso, devemos perguntar em primeiro lugar, então, e se está presente na Sagrada Escritura, onde é que nós vamos descobrir a semente que nos diz que a Virgem Santa Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original? A primeira passagem que vamos buscar e que vamos sublinhar é do Evangelho de São Lucas. Vamos apenas ver um pequeno versículo em Lucas 1:28. E em Lucas 1:28, o anjo Gabriel, dirigindo-se à Virgem de Nazaré, saúda-a como cheia de graça. As nossas traduções em português têm Ave cheia de graça. Podia ser traduzido de forma mais perfeita com alegra-te cheia de graça, mas a nós interessa-nos neste caso o cheia de graça. Ou seja, o anjo saúda a Virgem de Nazaré com esta característica que ela tem, ou seja, que ela é cheia de graça. E, desta forma,
nós vemos que há um plano misterioso de Deus que neste momento é revelado àquela jovem. Há o plano de salvação de Deus que começa a ser revelado àquela jovem. Mas a nossa tradução não dá bem o sentido daquilo que o anjo diz. Para ser bem traduzido, o cheia de graça devia ser traduzido aquela que foi cheia de graça. Ou ainda melhor, aquela que alguém encheu de graça. O que nos diria, de forma mais evidente, que é um dom que Deus concede e, portanto, que foi um dom que Deus concedeu à Virgem de Nazaré. Isto é importante. O cheia de graça significa que alguém, por dom e por vontade sua, encheu aquela jovem de graça. Portanto, é um dom que ela recebe. Exatamente como nos diz a carta aos Efésios. Quando São Paulo escreve aos Efésios, usa exatamente a mesma expressão. Ele diz: para que seja prestado louvor à glória da sua graça, que gratuitamente derramou sobre nós no seu Filho bem-amado. Portanto, é um dom gratuitamente recebido de Deus. Este é o primeiro momento em que nós percebemos que, de facto, a doutrina que sustenta que a Virgem Maria é imaculada está na revelação, é revelado por Deus. Por outro lado, não é a bula de Pio XI que nos diz, mas Pio XII, em 1953, para comemorar o centenário da definição do dogma da Imaculada Conceição, na sua encíclica Fulgens Corona, Pio XII diz o Papa acerca deste assunto. Em primeiro lugar, o fundamento desta doutrina, portanto da Imaculada Conceição, encontra-se nas Sagradas Escrituras, na qual Deus, Criador de todas as coisas, depois da queda de Adão, dirige à tentadora e corrupta serpente estas palavras que muitos santos padres, doutores da Igreja e autorizados intérpretes aplicam à Virgem Mãe de Deus. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Portanto, Pio XII cita como fundamento desta doutrina Gênesis 3,15. E diz Pio XII: ora, se por algum momento a bem-aventurada Virgem Maria fosse privada da graça divina, como inquinada na sua concepção pela mancha hereditária do pecado, ao menos naquele momento, embora brevíssimo, não haveria entre ela e a serpente aquela perpétua inimizade de que se fala desde a mais antiga tradição até à solene definição da Imaculada Conceição. Portanto, diz Pio XII, não é possível que a Virgem tenha sido contaminada pela herança do pecado, porque Deus pôs inimizade perpétua e total entre a serpente e a mulher, entre a descendência da mulher e a serpente. Portanto, nós temos aqui, tanto em Pio IX como em Pio XII, a prova de que esta doutrina é revelada por Deus, portanto está na Sagrada Escritura. É um dos muitos ataques que são feitos a este dogma, que não tem fundamentação bíblica. Aqui, rapidamente, naturalmente, nós vemos como a Igreja nos diz que este dogma tem fundamentação bíblica. É preciso ler a sua fundamentação bíblica como ela nos é revelada. Portanto, nós concluímos sobre este tema, sobre a sua fundamentação bíblica, que a total ausência de pecado da Virgem Maria é desde o início da sua vida. Porque o Filho de Maria venceu definitivamente Satanás e, com isso, beneficiou antecipadamente a sua mãe, preservando-a do pecado. Por isso, o Filho
antecipadamente adornou a sua mãe com dons dignos da sua missão e antecipadamente preservou-a do pecado original. Quero chamar a atenção que o texto da bula usa a fórmula foi preservada. Não usa a fórmula foi liberta do pecado original ou foi retirada do pecado original. O foi preservada significa que em momento algum, nunca, portanto, em nenhum momento, por mais breve que ele fosse, a Virgem foi tocada pelo mal. Portanto, é importante usar a mesma expressão que Pio IX usou, foi preservada. Outras formas de dizer muitas vezes podem confundir, porque o que o dogma diz não é que houve um momento em que a Virgem foi tocada pelo pecado que depois lhe foi tirado. Não é isso que nós acreditamos. Acreditamos que não houve qualquer momento em que a Virgem foi tocada. Portanto, foi preservada. Não foi tocada nunca, em nenhum momento da sua existência, pelo mal. Por isso, nós agora perguntamos: então, mas se é assim, se damos, como diz o texto de Pio IX, esse privilégio à Mãe do Senhor, não estamos a colocá-la num patamar que é quase superior ao de Cristo? Não estamos a dizer que Cristo não salvou a sua mãe? Esta preservação do pecado não a retira da salvação que Cristo veio trazer? O que nós devemos dizer, e aquilo em que nós acreditamos, é que é exatamente o contrário. A preservação do pecado é um favor divino absolutamente gratuito, que Maria recebeu desde o primeiro momento da sua existência. Por isso, quando dizemos privilégio, dizemos duas coisas. A primeira é que a mais ninguém, a nenhuma outra pessoa, Deus concedeu tal dom, mas dizemos também que é um dom gratuito de Deus, é a manifestação antecipada dos dons do mistério pascal de Jesus. Por isso, a infinita dignidade de Jesus Cristo e o munus da sua redenção universal não diminuem nem enfraquecem com esta definição. Ou seja, eu vou repetir, em nada a dignidade de Jesus Cristo e o munus da sua redenção universal é diminuído ou enfraquecido com esta questão doutrinal. Ou seja, nós dizemos com o Concílio Vaticano II que nós admiramos em Maria e exaltamos Maria como o fruto mais excelente da redenção. A mãe não está fora da redenção do Filho. Pelo contrário, ela é a primeira redimida por Cristo. Este privilégio de nunca ter estado debaixo do poder do pecado e do mal é um dom que ela recebeu antecipadamente, é um dom gratuito que o Filho concede à sua mãe. Por isso, nós não colocamos a Virgem fora dos dons do seu Filho. Pelo contrário, também nos diz o Concílio Vaticano II que o Pai das Misericórdias quis que a aceitação por parte daquele predestinara para a mãe precedesse a encarnação, para que assim como uma mulher contribuiu para a morte, também outra mulher contribuísse para a vida. É o que se verifica de modo sublime na Mãe de Jesus.
dando à luz a própria vida, a vida que tudo renova. Não é de admirar que os santos padres chamem com frequência a Mãe de Deus toda santa e imune de toda a mancha de pecado, visto que o próprio Espírito Santo a modelou e fez dela uma nova criatura. Enriquecida desde o primeiro instante da sua conceição, com os esplendores de uma santidade singular, a Virgem de Nazaré é saudada pelo anjo da parte de Deus como cheia de graça. Portanto, antes da encarnação, diz a Lumen Gentium número 56, diz o Concílio Vaticano II neste seu documento, a Virgem foi colmada, foi repleta de uma santidade singular. E é disto que falamos quando nos referimos à Imaculada. À santidade singular que é concedida à Virgem de Nazaré antes da encarnação de Jesus, ela que tinha sido predestinada para a mãe do Filho de Deus. Portanto, o que acontece em Maria é a antecipação dos dons da salvação, da redenção de Cristo, que na sua mãe são visíveis de forma muito especial nesta expressão, como diz o concílio, da santidade singular. Ela, que a tradição da Igreja considera toda santa, imune de toda a mancha do pecado. A Virgem recebe as graças divinas como dom, como ação divina. Ela é como que plasmada pelo Espírito Santo. O concílio diz que o Espírito Santo a modelou e fez dela uma nova criatura. Uma nova criatura, totalmente santa, modelada pelo Espírito Santo. Por isso, nós, portanto, o que podemos dizer no fim é: mas então colocamos de tal maneira a Virgem distante de nós, tão longe de nós, que não podemos imitá-la. Em resposta, gostava de vos ler o que nós dizemos no ritual do batismo. O ritual do batismo diz o seguinte: o celebrante principal diz àqueles que foram batizados: filhinhos, agora sois nova criatura e estáis revestidos de Cristo. Esta veste branca seja para vós símbolo da dignidade cristã. Ajudados pela palavra e pelo exemplo das vossas famílias, conservai-a imaculada até à vida eterna. Portanto, o que é dito no batismo é que nós, ajudados pela palavra e pelo exemplo das famílias, devemos conservar imaculada até à vida eterna a veste branca, ou seja, a graça que recebemos. Por isso, o dogma da Imaculada não nos afasta de Maria. O dogma da Imaculada, aquilo que nos diz é que temos nela a imagem perfeita da santidade. E aquilo a que Deus nos chama, a uma santidade perfeita. Naturalmente que nós, no nosso mundo, devemos lutar continuamente contra o mal e temos do nosso lado a presença e a intercessão da Imaculada Mãe de Cristo. Ela nos ajuda a que esta nossa veste branca, esta nossa graça batismal, esta vida divina que nós recebemos no nosso batismo, possa conservar-se imaculada. Porque é assim que Deus nos quer, santos. Como
diz o apóstolo Paulo, é assim que Jesus quer a Igreja. Deus amou a Igreja, deu por ela a sua vida para a apresentar como sua esposa santa e imaculada. E, portanto, ao olharmos para Maria Imaculada, nós percebemos qual é o nosso caminho. Percebemos para onde caminhamos. Percebemos o que Deus quer de nós e percebemos que não devemos fazer o jogo do mal. Como diz o livro do Apocalipse, não devemos fazer o jogo do dragão que nos engana e que nos quer retirar da vida divina que Deus nos dá. Portanto, para concluirmos esta nossa visita ao dogma da Imaculada Conceição, nestes minutos que nos faltam, quero ler uma frase muito simples, mas muito bela, do Santo Padre Francisco, que foi dita há poucos dias, no dia 22 de janeiro deste ano de 2025. E o Santo Padre, na sua catequese, disse: a graça de Deus realizou em Maria um aperfeiçoamento interior, tornando-a a sua obra-prima, cheia de graça. Portanto, quando nós dizemos, com a Escritura, com a tradição da Igreja, com a nossa oração, que a Virgem é imaculada, é cheia de graça, dizemos com o Papa Francisco, a Virgem é a obra-prima de Deus. A Virgem é a obra-prima que o Espírito Santo plasmou, moldou. E, portanto, se ela é a obra-prima de Deus, se ela é para nós o exemplo perfeito do caminho de santidade, ela põe em evidência a ação redentora de Cristo. Quando dizemos que ela foi preservada do pecado original, nós dizemos que Cristo agiu nela, que houve uma intervenção redentora nela, que a libertou do pecado, não que alguma vez tivesse sido tocada pelo pecado, mas que na sua existência nunca o pecado teve domínio. Portanto, concluímos que o dogma da Imaculada Conceição não ofusca, não diminui e em nada nos afasta dos efeitos da graça redentora de Cristo na natureza humana. O dogma da Imaculada Conceição diz-nos que Cristo atuou na sua mãe, fê-la toda bela, toda santa, beneficiou-a antecipadamente, preservando-a do pecado, como efeito da sua obra redentora. Não devemos ter qualquer receio de dizer que a Virgem é imaculada desde a sua conceição. E não devemos ter receio se nos disserem que estamos a exagerar, porque não estamos a exagerar. Não estamos em nenhum delírio teológico, nem em nenhum delírio sentimental. Estamos a ler aquilo que nos diz a Sagrada Escritura, estamos a interpretar aquilo que Deus nela revelou, estamos a aceitar a decisão divina. Porque quem quis que a Virgem de Nazaré fosse imaculada desde o primeiro instante foi Deus. Não é por vontade da Virgem que ela é imaculada, aliás, não podia ser. É por vontade divina, por dom gratuito, por decisão misteriosa
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, nós temos conosco, por graça divina, uma aliada poderosa na luta contra o mal. E nos nossos dias isto é importante. Por isso é que em Fátima a Virgem se manifesta como a Imaculada e promete o triunfo do seu Imaculado Coração. Por isso é que também aqui em Fátima continua esta inimizade perpétua entre a serpente e a mãe. Por isso é que a Virgem nos visitou neste local santo de Fátima para nos dizer que se confiarmos no seu Imaculado Coração, temos um caminho que nos leva a Deus, porque ela, desde o primeiro instante, é toda de Deus.